Sabia que você está correndo o risco de morrer mais cedo que seus antepassados? Pela primeira vez em 50 anos, a expectativa de vida das próximas gerações está menor do que das gerações anteriores. Isso quer dizer que vai ficar cada vez mais comum ver pais indo ao velório dos filhos. Tenebroso, não é? E o pior é que, além de morrer mais cedo, você pode perder sua qualidade de vida mais cedo, por conta de sequelas de uma doença comum, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, dislipidemia, doenças autoimunes, um infarto, um AVC, um câncer e assim por diante. Agora imagina passar anos da sua vida numa cama precisando de outras pessoas para te ajudarem a fazer as necessidades mais básicas, como se limpar depois de evacuar, depois de urinar, tomar um banho. E tem pessoas que ficam tão doentes a ponto de não conseguir nem se movimentar na cama. Precisa de ajuda de outras pessoas para se movimentar na cama e evitar que surjam aquelas úlceras por pressão, que são aquelas feridas que surgem nas costas de quem está acamado. Imagina essa situação. Isso sem falar no custo financeiro e emocional que um adoecimento como esse pode trazer. Porque tratar de uma doença grave como essas pode fazer com que seu patrimônio venha abaixo e a saúde emocional das pessoas ao seu redor, da sua família também. E elas podem desenvolver depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e até doenças que podem ser fatais. Então é por isso que a gente precisa resolver esse problema. Para resolver isso, é preciso um método que individualize e elimine as causas do adoecimento, que é diferente de pessoa para pessoa, mesmo quando elas têm o mesmo diagnóstico. Cada processo de adoecimento é diferente, cada caso é um caso. Mesmo assim, é fácil entender os 4 fatores fundamentais que vão fazer qualquer pessoa ficar doente, que é o processo de desnutrição, as intoxicações, o parasitismo e o estresse. Utilizando essa abordagem há 7 anos atuando na clínica, eu consegui resultados que eram até então considerados impossíveis, pelo menos na faculdade de medicina onde eu me formei antes de fazer as minhas especializações. E olha que eu ainda me formei na Universidade Federal do Mato Grosso, que na época que eu passei por lá era considerada a melhor faculdade de medicina do Brasil. Eu pude ver com muita alegria placa de gordura na carótida desaparecer, gordura no fígado ir embora, reversão do diabetes sem medicamentos, solubilização de cálculos renais, queda do ácido úrico, reversão da dislipidemia sem drogas, reversão de osteopenia e além de ter ajudado centenas de pessoas a perder massa gorda, ganhar massa magra, ganhar massa muscular e ficar mais saudável. Tudo isso documentado, compilado, organizado no prontuário eletrônico. Então, se você já está saudável e quer permanecer assim para o resto da sua vida, ou se você tem algum problema de saúde instalado, acho que vale a pena me ouvir. O meu aprendizado sobre saúde começa ainda antes de eu ingressar na faculdade de medicina, porque aos 17 anos, ou seja, 3 anos antes de entrar para a faculdade de medicina, eu iniciei a prática de musculação e, em conjunto, iniciei meus estudos sobre nutrição e fisiologia, como forma de obter mais resultados com a prática esportiva. E para me aperfeiçoar mais ainda nisso foi que eu resolvi ingressar na faculdade de medicina e tranquei o curso de comunicação que eu fazia na época. Foi na faculdade de medicina que eu me deparei com esse conceito de que o corpo humano, depois de um breve ápice de funcionalidade, ele passa a declinar gradativamente, inexoravelmente, todas as suas funções, todos os seus órgãos. E aí eu fiz a pergunta mais natural do mundo que você também faria se estivesse no meu lugar. Será que existe alguma maneira de atenuar ou de impedir essa perda de funcionalidade para fazer com que o ser humano chegue ao final da sua vida ainda saudável, ainda funcional? Ou será que a doença é um processo inevitável e inexorável, como se fosse as maldições que os deuses lançam sobre as pessoas que os desagradam? E foi focado em obter essas respostas que eu fiz todo o meu curso de medicina e as minhas especializações em nutrologia e em biofísica, e a partir daí eu desenvolvi esse método que eu utilizo hoje na clínica e que me traz muita alegria, muita felicidade, muito mais paixão pelo meu trabalho de facilitador do reencontro das pessoas com a sua saúde e com a sua qualidade de vida.
Entender como o meu trabalho funciona e por que ele dá resultado é simples. É só você lembrar que no organismo humano nós não temos apenas DNA humano. Na verdade, o nosso corpo é um metagenoma, em que o genoma humano e o genoma do nosso microbioma alteram em conjunto o terreno biológico. É como se nós estivéssemos num meio de cultura em que as células humanas estão compartilhando espaço com outras células. Na realidade, as células humanas são menos da metade das células que compõem o seu corpo. 57% das células do nosso organismo são bactérias, fungos e arqueia. E é preciso, então, otimizar esse terreno biológico para que as coisas aconteçam de maneira normal, com uma nutrição ideal, uma redução da carga tóxica, uma redução da carga de parasitas e uma redução do estresse patológico. Quando o terreno biológico está saudável, as células humanas podem então crescer e se desenvolver saudáveis. E quanto mais saudáveis as células humanas estiverem, mais membranas plasmáticas saudáveis nós vamos ter no nosso organismo. E a quantidade de membranas plasmáticas no nosso organismo a gente consegue estimar através de um indicador do exame de bioimpedância, que nós chamamos de ângulo de fase. Quanto maior o ângulo de fase, maior a quantidade de membranas plasmáticas íntegras e saudáveis no seu organismo e menor é a sua idade celular. Quanto maior o seu ângulo de fase, menor a sua idade celular. Isso quer dizer que é possível você ter uma saúde celular de 30 anos, mesmo se você tiver 50, e vice-versa. É possível ter 30 anos e a sua saúde celular já estiver comparável a pessoas de 50 anos. Tudo isso vai depender do desgaste das membranas plasmáticas das células do seu organismo. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando tratamos o seu organismo com a visão Zenit Saúde. De um exame de bioimpedância e vamos verificar aqui no final do laudo o ângulo de fase. Veja quantos graus essa paciente ganhou de ângulo de fase em um ano. 1,5 grau, ou seja, ela reduziu sua idade celular de 76 para 68, reduziu em 8 anos a idade celular. Veja essa paciente que em um ano perdeu nada menos do que 10,6 kg. Uma paciente que tinha 90,9 kg e agora está no último exame com 80,3 kg, tendo perdido 10,6 kg, sendo 6,6 kg de pura gordura. Essa paciente de 48 anos, em menos de 9 meses, perdeu 11,2 kg, saindo de 85 kg para 73,8 kg. Sendo que, apesar de ter perdido 11,2 kg, ela perdeu, na verdade, 13,1 kg de massa gorda. Paciente do sexo masculino, 35 anos, perdeu 27,5 kg, como você pode ver aí, em pouco menos de 10 meses de acompanhamento. Outro paciente do sexo masculino, 34 anos, perdeu 11,5 kg em 4 meses de acompanhamento. Desses 11,5 kg, ele na verdade perdeu 13,5 kg de massa gorda e repôs com um pouco de massa magra. Quero te mostrar essa paciente aqui do sexo feminino, que tem 63 anos, e em pouco menos de 1 ano e meio de acompanhamento, conseguiu ganhar 2,1 graus de ângulo de fase, ou seja, uma redução de 9 anos na idade celular, apesar dela ter aumentado 2 anos em sua idade cronológica, de 61 para 63. Fazer essa transformação na sua vida vai te trazer paz, tranquilidade, mais saúde e redução do risco de ficar doente com essas doenças crônicas não transmissíveis que são a maior causa de morte atualmente. Além disso, você ainda vai ajudar não só a sua saúde e a sua felicidade, como a saúde e a felicidade dos seus amigos e familiares. Afinal de contas, ninguém fica 100% quando tem alguém doente próximo, né? Então, se você compreendeu a profunda verdade instalada nessas minhas palavras, entre em contato com a minha secretária e agenda para a gente poder iniciar os trabalhos. Afinal de contas, quando se trata de saúde, quanto mais tempo uma doença fica sem tratamento, pior, mais custosa vai ser a sua resolução, até o ponto em que, eventualmente,
esses problemas podem ser irreversíveis. Mas se o que você quer é ter cada vez mais saúde, alegria, felicidade e qualidade de vida, pode contar comigo sempre.